aí, eu queria trazer esse debate. Flávio Prado, a expulsão do Carlinhos foi justa? Por que eu digo isso? Porque o Carlinhos, ele é criticado com razão pela torcida do Flamengo. Foi uma contratação péssima da diretoria do Flamengo. O Tite tem participação nela. Não tá jogando nada. Mas também é cruel a gente criticar o Carlinhos pela expulsão se ela não foi justa. A minha pergunta é, foi justa a expulsão? Na minha opinião, não. Na minha opinião, ele foi uma contratação péssima. Ele não tem nível técnico para jogar no Flamengo. O Carlinhos é fraco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu achei a expulsão exagerada, Flávio Prado. Bom, com relação à expulsão, para ser sincero, eu não vi o lance, então não vou opinar. Com relação ao Carlinhos, se você está jogando num time menor e tem uma proposta do Flamengo, você vai voando. O último culpado é o Carlinhos. Se ele não tem esse tipo de nível, tem cobrado a diretoria do Flamengo. E se o Tite avalizou, também tem cobrado o Tite. Você é procurado. O Carlinhos, ele está na dele, ele está jogando o que ele pode jogar. Ele está dando o máximo que ele pode. Talvez no time mais entrosado até consiga dar um pouquinho mais. Então a culpa, aliás, para mim, a culpa de tudo que acontece no Flamengo é da diretoria do Flamengo. A diretoria, o que o Flamengo tem de organização na parte financeira, ele é varziano na parte do futebol. É terrível. Nada funciona no Flamengo, nada anda. Ele gasta muito, ele queima treinadores, ele mima jogador. É péssima a administração de futebol do Flamengo, péssima. É uma das piores do Brasil. A sorte do Flamengo é que ele tem uma parte financeira equilibrada, então ele consegue compensar. Mas realmente o time do Flamengo, ele é muito mal administrado no futebol. E aí não dá, né? Aí fica complicado. É isso que eu falo, né, Flávio? Eu concordo com você. Por quê? Porque a diretoria do Flamengo, ela tem títulos, né? Aí, às vezes, o torcedor que quer defender, ele fala, mas eles foram campeões. Gente, com o dinheiro que o Flamengo tem, o dinheiro que o Flamengo investiu nos últimos anos, o Flamengo tinha que ter conquistado muito mais. O Flamengo não pode passar um ano em branco como passou ano passado, como pode passar esse ano de novo. Vale a gente lembrar que o Flamengo pode passar em branco de novo esse ano, de novo, com Rodolfo Landim e Marcos Braz. E eu concordo com o Flávio Prado, tá? Porque Rodolfo Landim banca tanto o Marcos Braz. O Mauro Betting também trouxe essa dúvida. Eu peço pro Kaique me mandar aqui quanto tempo que falta pra gente voltar pra rádio, pra eu não dar a palavra pra alguém e depois ser cortado. Agora, o que eu quero deixar claro, o Marcos Braz, tá? Ele é bancado pelo Landim de uma forma que eu nunca vi igual no futebol. Nunca vi igual no futebol. O Rodolfo Landim chegou a dizer, não interessa o que aconteça, enquanto eu estiver no Flamengo, como presidente, o Marcos Braz vai ser o meu vice de futebol. E aí é claro que a gente não pode julgar, é claro que a gente não pode acusar, mas o torcedor do Flamengo, ele pode suspeitar de alguma coisa. O torcedor do Flamengo, ele pode desconfiar de alguma coisa. Ele pode se perguntar por quê que o Marcos Braz contrata mal o treinador, gasta mal o dinheiro do Flamengo, agride torcedor pelas costas no shopping e nada acontece com ele. Por quê? O que prende tanto o Marcos Braz ao Rodolfo Landim? E aí, são várias as suspeitas. A gente está voltando pro ar aqui na Rádio Jovem Pan em 5 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre essa situação, que o Flávio Prado, ele disse, o Flamengo tem uma das gestões do futebol brasileiro. Eu concordo. Agora, grande parte dessa gestão é Rodolfo Landim e Marcos Braz. E aí, eu passo pro Vampeta dizendo o seguinte, para mim, torcedor tem todo motivo de desconfiar. O vice de futebol que rasga dinheiro, que contrata mal o treinador e demite pagando multa rescisória altíssima, que aí a gente se pergunta, eles não aprendem com o erro? Foram tantas multas rescisórias altas e eles continuam contratando com multa rescisória alta? Por quê que eles fazem contratos com multas tão altas? Né? Negociação de futebol
envolve valores muito altos. E aí vem a pergunta, por que o Marcos Braz é intocável? Até agredir torcedor no shopping pelas costas ele agrediu. Agredir não, ele foi covarde. Ele juntou o torcedor, porque foi ele mais um amigo, bicando o torcedor no chão. Não foi nem 1 contra 1, mano a mano, né, como se fala. Não foi. E aí, nada acontece com o Marcos Braz. A justiça esclareceu que ele mentiu. Primeiro, foi ameaçada, não foi. Segundo, que ele falou que não foi pelas costas, foi. A justiça mostrou que ele mentiu na coletiva de imprensa. E nada acontece com o Marcos Braz. Aí, eu passo pro Vamp e pro Mauro Betting, porque o torcedor, na minha opinião, tem todo motivo de suspeitar. Ele pode desconfiar de tudo, torcedor. Ele pode falar, por que o Marcos Braz não é demitido, hein? Por que o Marcos Braz não cai? E aí a pergunta que todo mundo faz. O que prende o Rodolfo Landim ao Marcos Braz? Geralmente, quando você torna alguém intocável, independente do que aconteça, é porque você tem algum rabo preso com aquela pessoa. É porque você ou tem rabo preso ou depende daquela pessoa para alguma coisa. E aí o torcedor tem todo motivo para desconfiar, velho Vamp e Mauro Betting. Essa parceria, os caras fizeram, é uma parceria, tudo bem, teve os seus erros, né? Financeiramente, o Flamengo está bem administrado, mas, assim, contratações e multa rescisória muito cara para alguns treinadores que ficaram aí no mercado, né? Que o Flamengo demitiu, né? O Flamengo ficou em jejum ano passado, não ganhou nada. Esse ano ainda está tudo muito aberto ainda, porque mesmo sendo difícil pelo brasileiro, mas ainda faltam 11 rodadas. Na Libertadores pode chegar, né? Tem time, montou elenco para isso, pode reverter lá em Montevidéu. Copa do Brasil ainda vai jogar mais para frente, que pega o Corinthians na semifinal. Essa dupla aí, eles ganharam o título, o Gordon ia às compras, passou aquele vídeo dançando lá em Portugal, quando estava lá no camarote do Porto, né? Foi ver o Jorge Jesus. Quer dizer assim, sobre a política, você fala que ele é candidato a vereador, ele é vereador em exercício, né? A maioria dos dirigentes, tudo aí tem um monte. O Andrei já foi, Paulo Carneiro, cita um monte aí, ó, o Calil, tem vários, Perrella. Então, galera, então não é novidade, dirigente está, né, a torcida abraçar e... Só o Palmeiras que não, o Palmeiras fez o Ademir da Guia. O Palmeiras dirigente não foi não, né, Mauro? Quem, o Ademir da Guia? Não, o Ademir da Guia foi vereador, né? Foi vereador, não, dirigente do Palmeiras. Não, então... Não, só vereador e um mandato só. E aí, isso tudo, mas você falou, fica profetando, não sei o quê, papá. Tem eleição, e quando tem eleição a gente vê. Vai ter eleição agora aí, municipais aí, em todo o país, a gente tá vendo aí o que sai de obra, os debates, o que tem. Então ele vai ver, né, a eleição no Flamengo, o candidato agora me surpreende muito assim. Estava vendo uma matéria lá atrás que o Landim é um cara, um executivo de sucesso, né? Sem dúvida, como eu da Petrobras, né? Mas isso acontece Diz muito, que ele recebeu uma proposta de 500 mil, 300 mil de salário, mas para ficar no clube todo dia. Beluso também, ele era um executivo de sucesso. O melhor momento dele no Palmeiras como presidente foi xingando no meio da torcida uniformizada, que já é péssimo, chamando, vão matar os Bambis. Foi a maior marca dele. O futebol faz com que pessoas brilhantes muitas vezes se percam, grandes profissionais de outras áreas se percam, fazem coisas como dirigentes que eles não fariam na vida privada ou na vida pública, né? Não tem a menor dúvida. Tem aquela história até que é engraçada do que Deus o tenha, seu pai, da palestra lá no Palmeiras. Isso. E a tia do Amaral já sabia antes de botar... Já sabia exatamente o que fazer. Você vê, né? Por exemplo, meu pai, tudo bom, seu pai podia ter sido dirigente. Não, meu pai, por ter me criado, só vi uma das criações do meu pai, que sou eu, que não valeria a pena o meu pai trabalhar no Palmeiras. A gente, inclusive, nem é sócio. Mas, assim, meu pai, certamente, pela paixão que ele tinha, caía fazer um monte de bobagem, né? Eu não estou dizendo que não se deva ter apaixonado no clube, mas você precisa ter um equilíbrio que não acontece. Então, um profissional Landim, que também tem outras coisas polêmicas e eu não tenho capacidade de vaidade, fica um pouquinho. Você viu ontem a Leila passando... A Leila mesmo. Deu uma volta ontem. Deu uma volta no estádio, Flávio. Lotaram, bom público
Público maravilhoso ontem no Mané Garrincha. Aí, o povo E a relação legal entre Vasco e Palmeiras e Vasco. Todo mundo aplaudindo, é legal isso. Faz parte. Até porque ela tem uma origem vascaína, e que não é problema algum também, ela ser primeiro vascaína, porque ela se transforma. Ela podia ser corintiana, pô. Ela podia ser corintiana. Se ela dirigir o clube como ela está dirigindo, que se dane, velho. Você acha que o Corinthians não queria, o Corinthians não queria a Leila lá? Ela quase acertou com o São Paulo, né? E faz parte. O presidente do Corinthians não convidou o Marcelo Paes para ser o senhor? Também, um baita profissional como Marcelo Paes. O teu amigo lá, o Paulo. O Garneiro foi dirigente do Bahia. O Paulo Garneiro. É uma questão de você ter de fazer a coisa funcionar, Francisco pô. Horta, brilhante juiz. Foi do Flamengo. Presidente do Fluminense que criou O melhor dirigente do Fluminense. Provavelmente, inclusive, tanto troca-troca que dava certo na montagem da máquina do Fluminense, independente do Rivelino que ele pagou, tirando do Corinthians no começo de 75, ele depois trabalhou no Flamengo. E uma figura ilibada, fantástica, como juiz de direito, como apaixonado pelo futebol. A gente poderia chegar a isso, mas hoje a gente vive um momento de talibancada, de intolerância, que eventualmente profissionais competentes, que torcem, eventualmente não torcem pelo clube, não podem nem chegar perto. Né? E já são limados, são cancelados porque eventualmente torcem. Você acha que os outros jogadores do Flamengo torcem pelo Flamengo? Os outros do Corinthians torcem? Ou membros da comissão Agora torcem que eles querem ganhar uma grana, né? Lógico. Agora são profissionais. É óbvio. A gente veste a camisa do trabalho, não necessariamente claro, do emprego. E quem eventualmente veste por uma questão profissional ou financeira ou familiar, a gente está valendo também. Agora, realmente, em relação a Landim e Braz, ganharam muita coisa, como Alberto do Alibe ganhou muita coisa entre 92 e 2007, Marcelo Teixeira no Santos ganhou muito de 2000 a 2010, né? 2008 ou 2009. Juvenal Juvencio ganhou muita coisa até estender o mandato, como fez o Marcelo Teixeira, como fez o Alberto do Alibe, como fez o Mustafa Contursi, né? Grandes presidentes vencedores dos seus clubes, mas que de uma maneira, de modo geral, legal, mas não necessariamente legítima, foram continuistas e quase todos ou foram depenados ou deixaram as equipes caírem ou não mantiveram o nível. Porque, infelizmente, e pelo menos é um pensamento meu, democraticamente falando, né? Enfim, quando você não tem democracia, quando você esmaga a oposição ou quando você é um continuista, quase sempre você vai ser apeado da história, ainda que tenha conquistado vários títulos, como, claro, ganharam muito Landim e Braz. Agora, uma pergunta que eu faço pra vocês, tá? Que estão com a gente aí na mesa. Eu tô aqui já suado. Um calor do caramba. Aqui é raiz, tá? Sem voz, velho Vamp. Hoje eu vou sair daqui, vou dar um mergulhão pra tirar esse ranço. Esse aca. Agora, na praia, aqui do Leblon, tranquilo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Muito se fala, né, quando se fala numa possível saída do Tite, muito se fala, mas quem vai assumir? Eu tenho um nome, tá? Se o Flamengo é eliminado da Libertadores, eu coloco o Felipe Luiz no Flamengo. Mas é muito novo, azar. Foi campeão mundial, sub-20 pelo Flamengo. Já disse que quer ser treinador do time principal do Flamengo um dia. Passou pelo futebol europeu, trabalhou com grandes treinadores do mundo todo. É estudioso demais. É um cara inteligente. E é um cara que, pra mim, vai dar um baita de um treinador. Eu posso estar errado. Pode dar em nada. Mas é um risco. O Flamengo já arriscou com o Paulo Souza, que era um nada. Já arriscou com o Domenech, que era um nada. Já arriscou agora recentemente com o Sampaoli, que todo mundo sabia que é marrento, que não fala com seus jogadores. Ou seja, se é para arriscar, arrisque em alguém barato, que vai estar dentro do clube, que conhece o Flamengo e que conhece esse elenco. Quero saber a opinião de todos vocês, até porque agora o meu fone caiu. Eu vou ficar ouvindo vocês pelo viva voz aqui do meu telefone, mas aqui é raiz, Jovem Pan é raiz, a gente vai até o final assim. Mas eu quero saber a opinião do velho Vamp, Flávio Prado e Mauro Betting sobre esse nome. Ou se vocês acreditam que tenha um nome melhor pro Flamengo se o Tite cair. A mim, Felipe Luiz mesmo, que não tem agora, né, modo? Não tem aí. Só se trazer o português lá,
E caiu também lá no Al-Nassr. Não. Eu vou dizer, eu não gosto de ficar conjecturando sobre quem está contratado, ainda mais com um cara como o Tite e tal. Na hipótese, aí estamos falando no cenário, eu iria no Felipe Luiz fácil, por tudo que falou Pilhado, pela capacidade, conhecimento de casa, de causa, identidade, é muito jovem, sim, precisa ter. Lembro sempre, dos 7.438 livros feitos a respeito do Guardiola, o primeiro se chama Não Tendrá Cojones, que é a palavra que o Guardiola teria falado ao presidente do Barcelona, falou assim, não vai ter coragem de me colocar como treinador principal depois de uma temporada no Barcelona B, que jogava a segunda divisão espanhola. E teve cojones e aí deu o maior time que eu vi na vida, com o maior treinador que eu também vi na vida, que é o Guardiola. Nesse momento eu teria o Felipe Luiz, tá? Também. Desta vez eu estou muito preocupado. Mais um momento que eu concordo com o Pilhado. Eu contrataria o Diego Aguirre. Se ele vai cair por causa do Diego Aguirre, tanto faz, pô. Vai ficar lá até o final do ano só. Aí o Flamengo não vai ganhar. Vai dar tanto faz. Tanto faz. 5 jogos do Flamengo. A Guardiola duraria hoje 10 jogos do Flamengo. Tanto faz. Então, tanto faz. Vê um cara baratinho, faz um leilão, que fizer uma oferta melhor, você leva. Tanto faz. O problema do Flamengo não é o treinador. É o elenco, já devia ter sido mudado. O elenco tem que ser mudado. A direção de futebol é isso. Então, tanto faz. O melhor técnico do Brasil é o Tite. Não serviu. Então pega qualquer um, tanto faz. Tanto faz. Treinador, mas não tem sido feliz. Não. Põe o Tite. Põe o Tite. Mas não tá feliz, tá fazendo um mau trabalho. Põe o Tite num time que tem comando. Aumenta o meu microfone aí. Põe o Tite no time que tem comando. Lá vem o Flávio querer babar o ovo do Tite. Lá vem ele querer babar o ovo do Tite. Põe o Tite no Palmeiras. Põe o Tite no Palmeiras, você vai ver se não vai funcionar. A culpa não é da seleção brasileira, ele não ganhou nada. Não ganhou nada, ele fez o que dava pra fazer. Olha como é que tá a seleção. O Tele também não ganhou. O Rinos Mitchell também não ganhou. Se os jogadores não têm força... O Tite só ganhou no Corinthians. Ele só ganhou no Corinthians. Só no Corinthians, ganhou no Grêmio, ganhou em todo lugar. Ele só não ganhou no Flamengo, que é uma zona. Esse é diferente. Só não ganhou no Flamengo, que é uma zona. É outra coisa. Então me fala o título que ele ganhou. Me fala o título que ele ganhou, tirando o Corinthians. Me fala. Você vai falar de... Ganhou Copa do Brasil com o Grêmio. Minha mãe ganha. Copa Sul-Americana. Minha mãe ganha. Só não ganhou no Flamengo, que é uma zona. Com Caxias, ganhou Copa do Brasil com o Grêmio, ganhou... Sem terá todos os títulos do Corinthians, ganhou inclusive com a seleção brasileira, a Copa América. Campeão mundial. Campeão mundial, campeão da Libertadores invicto, fora os do Corinthians. Não. No Internacional, Sul-Americano 2008. Sim, Inter Sul-Americana. Gente, qualquer treinador ganha. Não é qualquer. Ganhar a Copa do Brasil, qualquer treinador ganha. O Mancini ganhou a Copa do Brasil pelo Paulista. Sim, o Mancini. Flamengo não vai. Vocês não vão, não. Deixa eu falar que eu tô sem Aliás, contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Não dá. Ele só ganhou no Corinthians, só. Seleção brasileira, ele deu vexame em 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo. Ele deu vexame em 2 Copas do Mundo. Fala isso. Vexame é falar isso. Vexame não ganhar a Copa do Mundo. Mas eu falo, porque eu não sou baba-ovo de treinador. Não é baba-ovo, você é inimiguinho de treinador. Eu não vou baba-ovo de um treinador que foi eliminado pela Bélgica e pela Croácia, gente. Pela Bélgica, terceira colocada, a Croácia, que havia sido vice-campeã do mundo e perderia depois só para campeã do mundo. Não é assim. Que não ganharam nada, Mauro, nunca. Mas vem cá, não ganharam nada, nunca. A Bélgica foi terceira colocada, foi eliminada pela campeã, e a Croácia seria eliminada também pela campeã na outra Copa. E era vice-campeã. Eu respeito o Pilhado, mas não acho que seja vexame você quer uma Copa do Mundo. 7-1 é vexame. Mas os de 18 e 22, e pelo panorama do futebol brasileiro, não. Mas respeito, claro. E acho, se você pode me chamar de baba-ovo do Tite, sim, eu acho ele um excelente treinador. É o melhor do Brasil, é um dos poucos desse nível. Por exemplo, eu sou baba-ovo do Pelé, do Messi, do Cristiano, do Tele Santana. E o problema, esse baba-ovo... O problema, eu acho... Aliás, o Tele perdeu 2, né? Perdeu 2, inclusive, e uma invicto, como o Cláudio Coutinho, que eu não babava ovo, mas ok. Mas, de novo, se toda vez que a gente elogia alguém, a gente é baba-ovo, tá errado. Vocês são amiguinhos dele. Eu, de fato, tenho... Não. Agora, eu prefiro ser amiguinho. Pra mim, o Flávio Prado é baba-ovo. Okay. O Flávio Prado é baba-ovo porque ele falou essa frase aqui, ó. A culpa não é do Tite. Claro que ela é do Tite também. Também é. Claro que ela é do Tite também. Não, a culpa
culpa, tem que ser do a Tite culpa também. principal é do Flamengo. A culpa é do Flamengo. O Flamengo é uma zona. Nada dá certo lá. O Tite é mais um. Ele, claro que a culpa principal dele é que ele tá nesse ambiente todo, ele pegou. Mas lá nada dá certo. Nada. Ninguém dá certo. E quem dá certo, eles mandam embora. A culpa é da diretoria de futebol do Flamengo, que é incompetente. Esse é o negócio. Incompetente e varziana. E baba ovo de jogador. Aí sim. Agora, o treinador pode pôr quem quiser. Bota o Diego Aguirre, bota o Filho. Não vai adiantar enquanto tiver esses incompetentes lá. Eles não têm capacidade para dirigir o futebol do Flamengo. Esse é o ponto. Vamos lá. O Jorge Jesus ganhou tudo pelo Flamengo. Isso, e depois? O Dorival Júnior ganhou Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo. O Rogério Ceni ganhou Brasileiro pelo Flamengo. E olha que eu não gosto do Rogério Ceni. Foi demitido de madrugada. O Tite tem a chance de não ganhar nada. Foi demitido de madrugada por esses incompetentes. Esse é o ponto. As escondidas na sacanagem por esses incompetentes. Então, aí está a culpa. Quem ganha é demitido porque pega as luzes mais do que eles e tal. Hoje, tá aí a explicação. A explicação chama-se Direção de Futebol do Flamengo. É a pior do Brasil. É um lixo. Não servem para onde está, para ficar onde eles estão. Esse é o ponto. Pode colocar quem quiser. Pode ressuscitar o Tele Santana. Não vai ganhar porque eles são incompetentes. E se trouxer o Jorge Jesus, afunda até o conceito do Jorge Jesus. Enquanto esses caras não saírem do Flamengo, o Flamengo está morto. Esse é o ponto. Desculpa até falar, eu sei que é um outro assunto, mas tem a ver com a administração anterior, mas também eu recomendo assistir ao Netflix a série O Ninho, que é feita por um querido colega e amigo meu, Pedro Asbeg, torcedor rubro-negro e brilhante cineasta, diretor de documentários. Em determinado momento, e eu sei que o tema é básico, mas diz bem o que é o Rodolfo Landim. Uma das mães das 10 vítimas, numa sessão da CPI na Alerj, ou seja, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: um clube tão grande não tem um presidente para falar com a gente, manda sempre um vice-presidente para falar com as famílias e com as autoridades. Então, assim, num assunto que evidentemente é muito mais importante, eu acho que diz bem o que é Rodolfo Landim. Só queria citar isso. Eu sei que não é o momento, mas às vezes é bom também citar quando a gente cobra. Pô, o Landim não aparece, o braço só aparece na boa, e são várias as boas, e eles também são responsáveis, mas infelizmente algo que é muito mais importante, eles haviam acabado de assumir o clube, embora fosse do mesmo grupo político, é dever dizer que depois, mesmo você não sendo responsável direto por aquela barbárie que aconteceu, depois, você como presidente, minimamente você podia ter aparecido pelo menos nas sessões da Assembleia Legislativa ou nas reuniões com as famílias. Só queria citar, porque o Landim não aparece para falar de futebol, outras coisas muito mais importantes ele também, lamentavelmente. E é bom dizer o seguinte, como tem eleição no Flamengo, eu não tenho a menor ideia de quando... Tem eleição municipal para vereador que envolve também o Marcos Braz, o Edil. Bom, como terá a eleição no Flamengo? Eu não tenho a menor ideia de quem seja, de quanto será, e nem quem é a oposição. Eu quero que se dane a eleição do Flamengo. Então, antes que... tá falando do outro lado, não tenho a menor ideia de quem é o outro. Nem sei, eu não tenho ideia, não me interessa. Pouco me interessa. Agora, enquanto esses incompetentes estiverem dirigindo o futebol, não vai a lugar nenhum. É isso. Agora, o outro lado, quem é, eu não sei se é, não sei, tá menor, eu não sei o dia da eleição, eu não sei quem são os candidatos de oposição e nem quero saber. Pra mim não interessa nem um pouco. Agora, esses caras que estão lá, estão detonando o futebol do Flamengo. Essa é a real. Agora, vamos lá, eu esperei vocês falarem. Eu vou falar aqui rapidinho, então. Eu concordo com tudo que vocês falaram. É lógico que o maior culpado é o presidente, é o Marcos Braz. Isso eu falei aqui várias vezes. Agora, o Flávio falar que o Tite não tem culpa nenhuma, aí não. É claro que ele tem uma culpa. É claro que ele tem a culpa do Flamengo não jogar bem. É claro que ele tem a culpa do Flamengo levar gol o tempo todo, sempre levar gol de bola aérea, não ter corrigido a defesa que ele falou que era o foco dele, dele ter passado na Libertadores aos trancos e barrancos disputando vaga com palestinos, dele ter merecido ser eliminado pelo Bolívar. Não é um bom trabalho do Tite. É claro que a diretoria é maior culpada, eu sou o maior crítico dessa diretoria e não tenho rabo preso nenhum com eles, graças a Deus. Agora, dizer que o Tite não tem culpa nenhuma, ele tem. E outra, se o Tite apresentar títulos, ele vai estar ali sim, no mesmo patamar do Dorival. Mas o Dorival Júnior conquistou Libertadores, Copa do Brasil. Eu critiquei aqui quando ele foi demitido. O Rogério Ceni conquistou Brasileiro. O Jorge Jesus conquistou Libertadores, Brasileiro e Estadual. Ou seja, dá para ser campeão com essa diretoria. Ele é ruim, ela é incompetente, mas com um time dos sonhos como esse, na minha opinião, dá para ser campeão.